Oi, alunos! Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje eu vou explicar sobre línguas naturais. Vou mostrar alguns materiais também. Aqui estão os materiais. Então, por que será, né, dessa nomenclatura línguas naturais, né? A que se refere? Bom, então, isso se dão assim por várias intermediações entre pessoas de uma determinada comunidade, né? Pessoas ali que falam a mesma língua de maneira totalmente natural. Então, essas mediações, essas produções, elas são muito naturais, são muito possíveis, né? E acontecem assim nas mais diversas línguas, obviamente, né? Todas essas produções elas podem ser de percepção auditiva, né? Quando a gente vai produzir línguas orais, ou então produções de percepção visual, quando a gente vai produzir então línguas visuais, né? Então o sujeito ele ouve a língua, ele vai naturalmente falar aquela língua, e se o sujeito, como é o caso do português, do francês, do inglês e de várias outras línguas, né, orais, e se este sujeito tiver então essa aquisição da língua, essa percepção, né, mais visual, ele vai, né, obviamente falar línguas visuais, como é o caso da Libras aqui no Brasil, como é o caso da ASL nos Estados Unidos, da ALF na França e, claro, né, assim como é o caso de vários outros países que, né, também possuem as suas línguas de sinais. Aqui, vejamos. Quaisquer línguas que não, né, tenham sido construídas assim de maneira natural, né, que não tenham surgido assim de maneira natural, mas sim que sejam línguas, né, definidas por um determinado grupo de pessoas, né, dentro de uma determinada cultura, né, línguas que foram, que nós chamamos de artificiais porque elas foram construídas. Certo? Por determinada comunidade. Então, essas línguas, elas são artificiais, elas não são naturais. Então, nessa questão, né, dessas propriedades das línguas humanas, o que eu quero dizer é que, sim, é possível nos comunicarmos de diversas maneiras, né? No caso, a gente pode produzir ali diversas línguas. Uma pessoa, ela vai conseguir se comunicar com a outra pessoa, né? Compreendendo, claro, a sua língua, mas também há a questão da linguagem que é importante, como no caso dos cachorros que possuem a sua linguagem, ou das abelhinhas também, né? Que possuem a linguagem própria delas, se elas estão dançando ali num determinado local para mostrar ali que tem alimento, quando elas, né, voam em bando ali, em enxame de um local ao outro, né, fazendo toda essa transição, elas fazem a partir de uma linguagem, de uma comunicação que elas conseguem, sim, se compreender de determinada forma, né, então a comunicação, ela possui, sim, vários vieses, né, mas em relação a essa questão da construção, da comunicação, bom, isso também vai ser voltado, né, a um determinado grupo, uma determinada comunidade. Então, vamos ver como são, né, as várias maneiras, né, que existem aí para nós utilizarmos então as línguas, né? No caso, eu vou estar apresentando para vocês, explicando um pouco sobre flexibilidade, né, versatilidade das línguas quando nós as utilizamos. Pode ser de uma maneira mais informal, né, de uma maneira mais explicativa, né? A gente pode utilizar a língua para influenciar, para seduzir alguém, para compartilhar, né? As línguas elas são utilizadas de maneiras, né, naturais para várias situações. A gente pode utilizar uma língua, por exemplo, para teorizar. A gente pode utilizar
para refletir. Bom, são, né, várias assim, as maneiras de utilizar uma língua, considerando, sim, o grupo ali da idade, né, ou de repente um determinado grupo social, ou inclusive regional, né, às vezes um grupo acadêmico também. Então existem, sim, né, várias maneiras de nós utilizarmos a língua dependendo de onde estivermos inseridos, né. Então existem, sim, esses movimentos nas línguas de sinais também, não apenas nas línguas orais. Então, as línguas de sinais, elas também são capazes, né, também possuem toda essa flexibilidade, toda essa, né, versatilidade aí para a comunicação, né. A gente pergunta, a gente responde, a gente vai refletir, vai mediar, vai teorizar, né, como eu já mencionei, também com as línguas de sinais, certo? Essa flexibilidade, elas, né, estão existentes, né, essas formas estão existentes nas línguas de sinais também. Então, no caso da arbitrariedade, né, vou trazer para vocês, esse é o sinal de arbitrariedade, eu vou trazer para vocês aqui algumas questões importantes em relação a isso, né. Como a gente fala, como a gente produz língua de sinais, né, ou qualquer língua que seja, é importante que a gente compreenda como que uma palavra pode ou não combinar com o significado que ela traz. Por exemplo, né, desenhar, assim, imaginar, né, uma imagem que combine, que converse perfeitamente com o significado da palavra. Por exemplo, a palavra joia. Então, ela vai combinar perfeitamente, né, com a imagem ali de uma joia, ou não vai combinar, né? Por exemplo, imaginar uma pedra preciosa, né? A gente pode, né, enfim, fazer várias reflexões. Ó, joia pode ser, né, sinalizada assim, né? Pode ser um anel de brilhantes, por exemplo, né? Então, a palavra, ela vai sim ter um significado e ele vai ser, vai combinar, né? Vai ir muito de encontro com a imagem que a gente tem dela ou não. Por exemplo, né, nas línguas de sinais. Na própria Libras, se eu fizer o sinal de amigo ou o sinal de conhecer, ó, vocês percebem que eu posso fazer ambos sinais com a mesma configuração de mão? Né? Eu posso realizar sinais diferentes com a mesma configuração de mão dentro da Libras, né? Dentro das línguas de sinais. Claro que eu sempre vou ter que considerar os contextos. Mas o que é importante que vocês saibam, né? O que vocês façam? É importante que vocês pesquisem bastante, que vocês comecem a partir de agora a observar melhor a palavra e o sinal. Quando eles se combinam perfeitamente ou não, né? Quando que a imagem que a gente tem do significado daquela palavra combina com o sinal para aquela palavra. Né? Tanto nas línguas né, orais, na língua portuguesa, quanto nas línguas de sinais, eu quero que vocês se atentem mais a isso a partir de agora. Então, no caso dessa palavra, né, descontinuidade, bom, existem muitas palavras que são bastante parecidas, mas apesar disso se diferenciam, né, no significado. É o caso de fada e de faca. A gente consegue perceber que são palavras bastante semelhantes, mas que se diferenciam por apenas uma única unidade, né? Então, elas têm essa diferença de uma única unidade, fada e faca, e isso já faz com que o significado delas seja completamente diferente. O que vai nos ajudar a compreender do que se trata, né, é o contexto, certo? É a partir dele que a gente vai conseguir evitar alguns problemas aí de comunicação que podem surgir, né, por termos palavras ali tão parecidas. Então, no momento da produção, tanto em língua oral quanto em línguas de sinais, o contexto vai ser sempre bastante importante para que a gente compreenda e consiga, então, né, diferenciar, perceber que, apesar de serem semelhantes, possuem significados bastante distintos. Então, no caso das línguas de sinais, né, que eu trouxe aí como exemplo também, a gente tem mamãe e surdo. Vocês percebem que esses sinais eles são, né, utilizados ali, né, das mesmas configurações de mão. O mesmo acontece com trabalhar e televisão. No momento do contexto, a gente vai conseguir compreender que não são, né, que não possuem o mesmo significado.
Então, né, nesse título acima, criatividade e produtividade. Isso é extremamente importante, né? Essa questão aí para que a gente perceba como nós produzimos naturalmente as línguas, sejam línguas de sinais, sejam línguas orais. Cada língua possui suas, né, especificidades para produção. Eu, por exemplo, como surda, né, cresci aí sinalizando e produzo naturalmente a minha língua de sinais. Uma pessoa ouvinte que vai crescer oralizando vai produzir naturalmente a sua língua oral. Né? Abaixo, então, nós temos um outro título, que vai tratar sobre dupla articulação. Né? Qualquer língua, né, pode possuir, sim, dupla articulação. A gente percebe bastante isso nas línguas de sinais também. Né? Essa dupla articulação é bem comum. E aí, do que se trata? A gente consegue, então, entender que, às vezes, há nuances. Né? E essas nuances, essas pequenas diferenças, elas também são muito importantes para que a gente consiga produzir e compreender o significado de determinada palavra ou, né, ou sinal. Elas não funcionam separadamente, mas unidas elas, né, compõem uma palavra. Então, se a gente pensar, por exemplo, em línguas orais, sei lá, na língua portuguesa, eu vou dar um exemplo. Nós temos a palavra fogo, né? Depois nós temos a palavra temos a palavra gado e depois, sei lá, fada. Ok. Cada uma dessas palavras possui 4 unidades, né? 4 letras. E entre elas a gente percebe que se repete aí as letras F, G, D, né? Elas são extremamente semelhantes, são palavras bem parecidinhas mesmo. Mas a gente troca ali, né, algumas unidades entre uma palavra e outra, e aí a gente já consegue, né, acabar trocando, também mudando completamente o significado dessas palavras. Isso também vai acontecer nas línguas de sinais, por exemplo, né? A gente vai ter um sinal que vai depender de toda, né, uma variação aí de outros fatores para ele dar o significado, como, por exemplo, a configuração de mão, a locação, né, tudo isso é muito importante, o movimento, no caso da palavra ontem, né, do sinal ontem. Então, ele tem um local certo para acontecer, ele tem um movimento certo para acontecer e ele tem aí uma configuração de mão que é a correta para que esse sinal aconteça e a gente consiga compreender ele com o significado que ele tem. Se, por exemplo, a gente fizer o sinal de ontem assim, só colocar ele com essa configuração de mão nesse espaço aqui, sem nenhum movimento. Né? Só coloquei ele aqui mesmo. Tá, esse vai ser o sinal de ontem. Isso é o sinal de ontem? Tem o mesmo significado? Claro que não. É preciso, sim, que todas essas pequenas unidades do sinal de ontem estejam presentes para que a gente consiga compreender que, sim, este é o sinal. O mesmo vai acontecer com a palavra fogo. Digamos que eu tire a letra G e fique só fogo. Vocês vão conseguir compreender que é de fogo que eu estou falando? Com certeza não, porque cada unidade é muito importante, todas elas juntas vão trazer o significado para essa palavra. Então, falando, né, a respeito do padrão, é importante que vocês saibam que todas as línguas, né, possuem sim um padrão. O que que é isso, né? São regras próprias ali de determinada língua. Como no caso da língua portuguesa, né, que possui 10 classes gramaticais. Essa é uma, né, das várias regras que são próprias, que são específicas da língua portuguesa. Cada língua vai possuir, né, a sua organização interna, as suas especificidades, e o mesmo, né, ocorre sim com as línguas de sinais. Né? Cada língua, né, seja ela oral ou língua de sinal, ela vai possuir sim essa organização, esses detalhes, né, essas questões, né, que são próprias. Em relação à dependência estrutural, bom, a gente pode ver, então, algumas frases e dentro dessas frases, né, há sim, né, essa presença de dependência estrutural. Né? Então, essa questão dos significados, enfim, que criam, né, que fazem sentido dentro de uma frase. Eu vou trazer uma da língua portuguesa, por exemplo, né, o verbo dançar. Vamos pensar nisto. Por exemplo, na frase... né, que a pessoa quer dançar, por exemplo. A pessoa quer dançar, dançar. A gente encontra essa palavra aqui. Ou então eu posso dizer, de repente, que uma caneta está dançando num papel, né?
ela pode, né, dançar também. Né? Faz sentido para os ouvintes isso, né? Nas línguas de sinais, essas né, dependências estruturais também vão acontecer. Eu vou pensar num exemplo, num outro exemplo para vocês. Deixa eu ver um homem, um nome de um homem, Paulo, tá? Paulo trabalha, né? Trabalhar, trabalho, ou então trabalho, também pode ser, né? Então, essas palavras todas, elas possuem uma dependência estrutural dentro da frase. Assim como a gente pode usar dançar, a gente também pode usar dança. Vai depender do contexto, do significado que está, né, que está existindo ali naquele momento, naquela frase, do que se está falando, quais são os contextos. Né? Se eu pegar e disser o sinal Brasil, ou eu posso dizer Brasil, sinal. Né? Eu posso ter trocado ali a ordem desses fatores, né? E ainda assim está falando da mesma coisa. Então, existe essa dependência estrutural aí, ela é presente também. Já aqui, né, no caso das línguas naturais em línguas de sinais, como que isso acontece nas mais variadas línguas de sinais existentes? Né? É preciso que a gente tenha ali, né, conhecimento, que a gente acompanhe, conheça ali uma determinada língua, né? Quando a gente tem conhecimento de uma determinada língua de sinais, a gente vai desenvolver melhor a comunicação, as nossas produções, né, de ideias, a gente vai conseguir perceber quais são, né, os sinais que estão sendo sinalizados, falar em língua oral. Então, a língua de sinais, ela vai possuir aí 4 questões bastante importantes que eu quero trazer para vocês. Né, elementos, né? Então, esse primeiro elemento é quando a gente está percebendo ali uma língua e a gente vai traduzir para outra, então há essa possibilidade. Né? De repente, eu estou ouvindo, né, uma determinada língua oral e estou produzindo uma língua de sinais, ali eu estou realizando uma tradução. Ou então, de repente, ali, né, uma segunda questão. As línguas de sinais, elas também possuem registro escrito em línguas de sinais. Isso também existe. Então, se observa uma produção visual, né, de língua de sinais e a partir disso a gente consegue registrar em escrita de língua de sinais. Depois nós temos então ali o terceiro, né, as línguas de sinais elas também podem ser mostradas através de ilustração. Né? Então a gente pode ver uma língua de sinal e registrar ela a partir, né, de um desenho. A gente pode registrar a partir de uma ilustração. E por fim, a última, a gente vai fazer esse registro das línguas de sinais a partir de uma transcrição. A gente vai escrever ali, né, em uma outra língua oral. Todas essas 4 são possibilidades ali que existem na questão das línguas de sinais, certo? Em relação à tradução, aliás, né, a gente pode ver uma produção em línguas de sinais, uma produção em língua oral, e a gente vai trazer, então, para outra língua, certo? Eu ouvi e eu trouxe para línguas de sinais. Ou então, eu estava vendo ali uma produção em línguas de sinais, eu trouxe para a transcrição, ou para a escrita das línguas de sinais, ou para a ilustração. Todas essas são possibilidades. No caso da escrita de sinais, em breve a gente vai aprender um pouquinho. Eu já mostrei algumas coisinhas para vocês, vou aproveitar, né? Já dei uns spoilers para vocês, mas em breve vamos estudar melhor em relação às escritas das línguas de sinais, né? No caso desse registro de ilustração, ele é muito presente na literatura, por exemplo. A gente pode ver muitos livros, a gente pode ver dicionários também, né, que utilizam dessa ferramenta, né, para explicar uma palavra através da língua de sinais, né, a partir de uma ilustração. E no caso das transcrições, a gente está vendo ali uma língua de sinal e a gente consegue transcrever para, né, a escrita ali de uma língua oral a partir daquilo que a gente está vendo. Vou mostrar então um exemplo para vocês. Bom, então, né, falando ali sobre a língua de sinais e o sistema, então, né, de transcrição dela, como que a gente faz isso, né? Bom, as línguas de sinais, elas são
dessa modalidade gestual visual, né? Então, assim como a gente vê nas línguas orais o que é falado poder ser registrado, né, da modalidade escrita, o que é sinalizado também pode ser registrado na modalidade escrita. Então, nós temos, né, nas línguas de sinais essa possibilidade de leitura também, né? E eu vou explicar para vocês como que isso funciona, como que é essa estrutura, né, para a gente fazer esses tipos de registros. Então, assim, vai depender, né, de toda a situação. Tu pode ver uma sinalização e registrar ela, né, com um registro de uma língua oral, como no caso da língua portuguesa. Tu pode fazer isso, certo? Mas a gente tem algumas estruturas importantes, né, da língua, da Libras, né, por exemplo, que devem ser consideradas no momento desse registro. Então, independente da língua, tá? Qualquer língua possui, sim, a sua maneira de registro e eu vou apresentar para vocês como que a gente faz em relação, né, ao registro das línguas de sinais, quando a gente traz elas, então, para a escrita de uma língua oral. Então, independente de qual seja a palavra, né, qualquer palavra escrita em uma língua, né, uma palavra de língua oral, pode sim ser registrada, ser produzida também em língua de sinais, né? Então, a gente pode fazer essa produção. A gente vai utilizar para isso caixa alta, a gente vai utilizar, né, letras maiúsculas. Independente do que se queira dizer, de quais sejam as palavras que se queira registrar, né, da língua de sinais, quando a gente for fazer esse registro escrito, né, no registro de uma língua oral, vai ser com letras maiúsculas, como no caso de árvore. Aí eu vou fazer esse registro escrito, eu vou utilizar letras maiúsculas. No caso, né, da palavra homem, eu vou fazer esse registro escrito, eu vou utilizar letras maiúsculas novamente, né? Então, independente de qual seja, assim como eu apresentei ali no exemplo que vocês, né, podem ver na tela. Então, né, nós temos 4 quadros aí na tela, cada um deles com um assunto, né? Vamos para o primeiro, sinais únicos. Do que se tratam sinais únicos? Bom, o que acontece? Na Libras, né, pode haver um único sinal que na língua portuguesa vai corresponder a 2 palavras. Como que isso acontece? Na hora que a gente vai registrar, tá, a gente vai colocar um hífen entre as 2 palavras, tá? Se a gente estiver vendo ali a língua de sinais e for registrar, vai ter esse hífen. Por exemplo, meio-dia. Na hora da gente escrever meio-dia, a gente vai escrever meio, risquinho, né, o hífenzinho, dia, tá? É assim que a gente faz essa transcrição, esse registro. Mas corresponde a um único sinal, que é esse aqui. Um outro exemplo, né? Na ainda, hífen não. Ainda não. Esse aqui é o sinal. Um único sinal. Não, hífen ter. Não ter. Este aqui é o sinal para não ter. Vocês percebem? Um só. Cortar, hífen, unha. Ó, cortar unha. Um único sinal também, tá? Então, pode acontecer realmente de existir ali na língua portuguesa, né, 2 palavras que em Libras a gente vai fazer um único sinal. Na hora do registro, coloquem o hífen. No segundo quadro, nós temos então os sinais compostos. Do que se tratam esses sinais? Bom, gente, pode acontecer o quê? Na língua de sinais, na Libras, né, mais especificamente, haver então um sinal que é composto por 2 sinais ou mais. Isso pode acontecer, tá? Então, às vezes tem uma só palavra na língua portuguesa também, né? E a gente vai compor um sinal a partir de 2. No caso desse aqui, ó, esse sinal que eu estou fazendo, isso significa igreja. Mas vocês perceberam que o sinal de igreja foi composto por 2 sinais? Este mais este daqui? Ó, este sinal, o primeiro. Aí a gente coloca um circunflexo ali, né, entre as 2 palavras. E o segundo sinal. Então, o primeiro significa casa, se ele estiver isolado, né? O segundo, se estiver isolado, significa cruz. Então, coloca casa, acento circunflexo, cruz. Isso, né, é o registro de igreja, quando a gente vai fazer a transcrição, certo? Também pode acontecer com o caso de pai e mãe. Se a gente fizer juntos, ó, os 2 sinais, significa pais, né? Isolado é só mãe,
né? Ou só pai. Então, a gente vai colocar pai, acento circunflexo mãe ou vice-versa, e isso significa pais. Então, no próximo quadro, a gente vê a datilologia. A gente percebe que, a partir disso, qualquer palavra, né, ela pode ser representada ali através da datilologia. Seja nome de pessoa, nome de rua, nome de algo em específico, a gente pode fazer esse registro ali no momento da transcrição, tá? A gente pode registrar uma datilologia. Então, a gente registra uma datilologia como? Cada letra corresponde a uma letra no alfabeto manual, né? Por exemplo, se eu fizer a datilologia de Pedro, na hora de fazer a transcrição, P, E, D, R, O. Sempre com hífen. Vai ficar P, hífen, E, hífen, D, hífen, R, hífen, O. Certo? Não se esqueçam de colocar o hífen. Isso significa que foi uma palavra que veio, né, esse registro veio de uma datilologia. Por fim, então, nós temos o gênero, certo? Muitas vezes, alguns sinais ali na Libras, eles já não vão possuir gênero, né? São sinais que são neutros, mas que na língua portuguesa eles têm gênero. Então, a gente vai ter que registrar isso de alguma maneira. No caso de amiga, amigo, em Libras a gente faz direto. Este aqui é o sinal no peito, ó. Mas isso é amigo ou é amiga? Né? É homem ou é mulher? Na hora de fazer o registro, a transcrição, a gente vai botar amig, só até a letra G, e depois um arroba. Aí vai ficar, né, assim a gente vai conseguir registrar que é uma palavra que pode ser amigo ou amiga. No caso de muito ou muita, na Libras não vai estar, né, bem definido se é muito ou muita. Então, quando a gente for fazer o registro dessa transcrição, a gente vai colocar ali um arroba, tá, onde seria a última letra que daria o gênero, né, na língua portuguesa. Não é esse aqui. Espera aí que é o próximo, só um pouquinho. Isto. Pois bem, verbos, né? E também a maneira, né, da gente pegar e fazer esses registros. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu presenteei alguém, que eu presenteei uma segunda pessoa. Eu sou a primeira pessoa, né? Eu estou me direcionando até a segunda pessoa, estou presenteando-a, né? Eu vou fazer o sinal de presente e jogar ele para frente. O contrário pode acontecer, pode ser a segunda pessoa que está me presenteando. Então, esse sinal vai vir na minha direção. E isso também, né, na hora da gente fazer a transcrição, vai estar registrado, né, a ordem ali para quem é que foi presenteado, desculpa. Além disso, também tem a questão da marcação dos lugares, que também é bastante importante, e é importante que ela esteja nos registros. Depois nós temos, então, o plural, né? O plural, na Libras, ele às vezes está, inclusive, já dentro do próprio sinal. Isso pode realmente acontecer. Por exemplo, no caso da palavra árvore, né? Se eu quiser fazer uma árvore só, este é o sinal. Mas, né, se eu quiser fazer várias árvores, eu vou estender ele mais, ó, no espaço neutro, como vocês podem ver. E na hora de registrar essa transcrição, eu vou escrever árvore mais o sinalzinho de mais. Isso significa, né, que está no plural, que são árvores. É assim que a gente faz a transcrição. Para carro, a mesma coisa. Ó, esse aqui é o sinal de carro. E se eu fizer esse aqui, ó, se eu adicionar esse daqui, que eu fiz agora com as mãos, significa que tem vários carros. E na hora de eu fazer a transcrição, o registro, eu vou botar carro mais. Depois, a gente também tem um sinalário aí, que tem ali os sinais, né? Todos eles, para que vocês possam assistir com calma, né? Depois vocês... Eu vou passar rapidinho só para vocês verem aqui. Isso aí, certo? Então, vamos fazer um exercício, uma atividade de como que se faz esse registro, essa transcrição da Libras? Vamos? Então tá, pessoal. Até mais. Um beijo.